Jefferson Carvalho, hoje o dia, né, um pouco, né, triste diante desse fato que aconteceu, mas a gente precisa trazer também outras informações importantes para os nossos ouvintes e telespectadores. Já tem, aqui, Luquinhas? Então coloca aí, meu amigo. Entrevista. Doutor Jefferson, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso jornal para que a gente possa trazer informações importantes, tá bom? Ok, obrigado Bareta Filho, Eduardo Carvalho, Luquinhas e a todos os ouvintes, evidentemente, né, os funcionários da Xodó que fazem esta rádio. Eu digo, já sou aqui de casa, já não é a primeira vez, já tive aqui algumas vezes para falar sobre direito eleitoral, sobre direito do consumidor também, que são duas especialidades que eu tenho, né? Sou pós-graduado em essas duas áreas. E antes de começar a falar sobre direito eleitoral em si, eu cheguei um pouco mais cedo, também estava ouvindo no caminho para cá as homenagens ao Augusto Júnior, presto também minhas homenagens e trago aqui um fato interessante. Tem o pai de uma coleguinha do meu filho na escola e o nome dele é exatamente Augusto Júnior. Certo. Augusto Júnior, e tem um sobrenome, não é que é Augusto, sobrenome Júnior. Certo. O nome dele é Augusto Júnior, certo, e depois tem um sobrenome dele. Certo. E isso porque o pai dele, o pai de Augusto, gostava bastante de ouvir o radialista Augusto Júnior e prestou essa homenagem a ele, colocando esse nome de Augusto Júnior. Esse é o nome dele, Augusto Júnior, e depois tem o sobrenome. Não é o final Júnior, é no início mesmo. Exatamente. Né? Eu sou Toniel Rodrigues Amado Júnior. No caso dele, é Augusto Júnior, né? E depois em homenagem, que eu não vou saber qual é o sobrenome. Em homenagem ao nosso grande ícone, Augusto Júnior. Exatamente. E chegando aqui que a gente foi convidado para falar um pouquinho sobre direito eleitoral, especificamente sobre essa questão recente de Aracaju, que evidentemente que Aracaju chama mais atenção porque é a nossa capital. Mas essa fraude à cota de gênero não aconteceu somente aqui na capital. Em outros municípios também já tiveram julgamentos e assumiram novos vereadores ou novas vereadoras em razão de fraude à cota. Eu estou aqui à disposição para tentar trazer aqui. Doutor Jefferson, quando a gente traz à tona essa informação e a gente simboliza lá, né, vereadores caçados, a gente remete a um mandato específico, né, algo de errado ou algo, né, que tenha aí fugido, né, da seara eleitoral, algo que tenha sido de forma punitiva aos próprios vereadores. No caso como esse, que eles perderam o mandato, mas sem terem ali cometido nenhum tipo de irregularidade, como é que a gente pode explicar isso à população, onde o punido é o partido, em consequência, eles que foram os eleitos? É assim? Mais ou menos por aí, porque teve a torpeza, teve o erro, vamos dizer, do partido. Certo. Mas eles foram beneficiados por essa torpeza. Certo. Quer queira, quer não, tá aí. Hoje a gente não discute mais, foi comprovada a fraude. Certo. E eles passaram 2 anos, 8 meses e 15 dias exercendo o mandato. Certo. Quem deveria ter sido eleito efetivamente, que cumpriu as regras, vai assumir somente agora, semana que vem. Provavelmente semana que vem. Então, por mais que eles não tenham errado, e aí eu tenho minhas ressalvas. Certo. Mas vamos admitir que eles não tenham errado. Não é dessa forma que eu penso. Mas mesmo assim eles se beneficiaram com esse erro. Repito, passaram 2 anos e 8 meses no mandato. Mais da metade do mandato. Estamos chegando basicamente no 3º ano. E quem estavam lá eram os vereadores que foram eleitos a partir de uma fraude à cota de gênero. A gente ouve dizer, mas eles foram democraticamente eleitos. Ok, mas sem cumprir as regras. É um jogo, né? Vamos lá, fala do jogo. Vamos dar um exemplo de um jogo de futebol. Certo. Se um time botar 15 em campo, jogar com 15, ganhou 3-0. Não vamos mais mudar porque acabou o jogo. É correto isso? Claro que não. Você não cumpriu a regra. A regra são 11 de um lado, 11 do outro. Certo. Se você coloca 15, tem coisa errada. Você não pode ser declarado vitorioso se você agiu de forma equivocada. Se você não obedeceu a regra. Exatamente. E isso é bem claro em relação a esse caso e tantos outros espalhados pelo país. Sergipe foi uma enormidade. Alagoas uma enormidade. Bahia uma enormidade. Eu estou falando desses 3 estados porque pessoas desses estados me procuraram. Pernambuco, outra enormidade de caso. Às vezes até a pessoa que foi candidato ou candidata não tem interesse em ajuizar a ação. Pensa, passou,
já perdi, deixa pra lá. Não vou ajuizar ação nenhuma, não quero. Até para não se dispor, às vezes. Exatamente, mas ele teria a possibilidade, e eu digo mais, teria o direito de buscar o mandato. Porque se eu cumprir a regra e o outro não, é uma questão do outro. Eu estava ouvindo, que a gente fala, a culpa é do partido. Eu estava ouvindo ontem um amigo, até nas redes sociais, Vitor Deda. E Vitor presta assessoria para alguns, no caso ainda pré-candidatos, né, para as eleições. E ele dizendo uma coisa muito clara, e isso eu já venho falando há algum tempo. Você tem que criar suas condições, candidatura. Você quer ser candidato? Ah, mas o partido vai me dar um advogado, o partido vai me dar um contador. Se você puder, tenha a sua equipe para que acompanhe. Vamos dizer que os candidatos não sabiam dessa fraude. Como é que não sabe? Você é candidato do partido, você não está lá dentro do partido, não está sabendo quem é candidato, quem não é, está fazendo campanhas, quantas mulheres tem. Tem que ter a legislação, você tem que ter um advogado dizer o que é que tem na lei, precisa de quê? Precisa dessa cota efetiva? Se não tiver, vai ter algum problema para mim? Então, é você ter a sua assessoria, ter o seu grupo. Se munir disso, né? Exatamente. Eu já escrevo alguns artigos também sobre direito eleitoral, principalmente em ano de eleição. Ano de eleição é que chama muito mais atenção. E eu venho escrevendo isso já faz algum tempo, desde que eu comecei a escrever. Candidato e candidata, se prepare e tenha assessoria. É assessoria jurídica, assessoria contábil. Pelo menos isso você tem que buscar ter. Mas o pessoal faz, não, mas eu tenho um primo que é advogado. Ele vai. O direito eleitoral é diferente. São poucas pessoas. Um exemplo, você vai para uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, tem 20 advogados. Você vai no TRE, tem 5. Hoje. E passou um tempo que você ia não tinha ninguém. Efetivamente é isso. Só tinha lá os julgadores e tinha um ou outro. Hoje tem 5, 6. Você vai no tribunal, vai na turma recursal, tá cheio de advogado. Ah, contador. Tem um vizinho meu que faz contabilidade. Ele vai fazer. Não pode ser assim. Tem as regras. Tem a forma específica do direito eleitoral. Então, quem pretende ser candidato já está chegando de novo. Daqui a 1 ano e pouco a gente tem eleição novamente. Então, quem for ser candidato já está nesse momento fazendo sua pré-campanha. Já está se movimentando, já está pensando, no mínimo, se vai ser realmente candidato ou candidata. Então já comece de agora a preparar a sua equipe para poder chegar na eleição, tá tudo ok, tá tudo certinho, e poder ser candidato ou candidata preocupado com a eleição. Deixa que sua equipe resolve a parte burocrática, a parte administrativa. Como eu digo, a função de candidato e candidata é pedir voto. É obrigação pedir voto. Se colocou o nome à disposição do partido, colocou o nome à disposição da sociedade, tem obrigação. Não é direito, não. É obrigação de pedir voto. Até para que não tenha votação zerada e aconteça esse tipo de coisa. Que coisa, né? Agora, doutor Jefferson, o fraude de cota, né? Me parece que é 20% hoje. 30, tá certo? Isso. Agora, o que a gente tem percebido é que o julgamento não é porque não entrou 30%. É que, falando popularmente, é a falta de luta para se eleger. Isso, é por aí. Fazer até um apanhado bem breve e histórico. Que quando a lei foi criada, é uma lei nova de 95. São quantos anos? Então não é tão nova. Assim. Não é nova de jeito nenhum. Não era posto em prática isso? Né? Exatamente, mas o que é que a gente tinha antigamente? Tem que ter 20% de vaga para candidaturas de gênero, que a gente tem que explicar. Infelizmente a gente fala que é de mulher. E fala de mulher exatamente porque a mulher é afastada da política. Mas é vaga a cota de gênero. Tem que ter 30% de um gênero no mínimo e 70% do outro. Se fosse o inverso, se tivesse mais mulheres do que homens, tinha que garantir pelo menos 30% de vagas para os homens também. Mas como na nossa política a gente sabe como é, e as vagas são para essas mulheres. Então vamos dizer, colocar um número hipotético. Antigamente, quando saiu a lei lá em 95, foi promulgada. Fosse candidata, são 10 vagas para a candidatura a vereador e vereador do município. 3 teria que ser duas, na época eram duas, que eram 20% só. Certo. 2 tinham que ser de mulheres. Certo. Se não tivesse mulheres, não tinha problema, podia ter 8 homens. Certo. As vagas estavam lá, não preencheu, ok. Hoje não é dessa forma. Elas não eram punidas naquela época, não? Não tinha necessidade de serem efetivamente candidatas.
Tava Só em aberto. tinha que reservar aquelas vagas. Entendi. Tinham 10. 20% são 2. Tá Não aqui, se não teve interessaram, ninguém, não tem então problema. bota 8 candidatos. Certo. Homens, não tem problema algum. Isso lá atrás. Hoje é bem diferente. Além de ter aumentado o percentual, está em 30%, é o percentual de candidaturas. Então, se tem 8 só, é 30% sobre 8. 30% de 8 dá 2,4. Passa para 3. Tem obrigatoriamente que ser 5 homens e 3 mulheres. Certo. Ou o inverso. Certo. 5 mulheres e 3 homens. Então, hoje tem essa obrigação. É obrigado a candidatura feminina reservar essa vaga. E é onde é que entra candidato. agora a questão, doutor Gerson? Porque, por exemplo, essas 3 mulheres, né, Eduardo? Aquilo que a gente estava... hoje, antes você pontuou aí, doutor Gerson, que não precisava compor, né? Iam Isso. tocar o barco, iam tocar as campanhas, independente delas aceitarem ou não serem candidatas. Hoje é obrigatoriedade que elas estejam e saiam para as ruas. E agora, vamos lá. Onde é que está o X da questão? Essas 3 mulheres, se elas cruzarem os braços e não obtiverem uma quantidade suficiente de voto, ou não apresentarem campanhas nas ruas, como é que é feita essa análise para gerar essa impugnação? Já que elas entraram na cota. Então, vamos lá. Quando é que foi a última eleição de vereador e prefeito? 2 anos e meio, né? 2 anos A gente e está meio. em 2023, foi em 2020. Isso. O problema é que os partidos vão se preocupar com isso em 2024, no ano da eleição. Passam 4 anos deitados, sem ir atrás, sem fazer nada com que traga mulheres a participarem do quadro político em si do partido e depois um político eleitoral. Não fazem nada. Estão Não sentados. buscam essa. Não buscam. E é obrigação, tem que fazer. Inclusive os partidos recebem dinheiro para isso. Para fazer eventos com mulheres, para trazer as mulheres a participar. Então não fazem. Já não tem espaço na direção do partido. Certo. Não fazem nada para trazer. Então, chega na hora, quem é que vai ser candidata? Eita, vou chamar essa daqui, mas ela nunca esteve no partido, ela nunca participou de nada, ela não esteve na campanha de deputado, ela não participou. Mas vamos botar que é o nome. Então, essa mulher, você já tem uma possibilidade de que lá na frente ela diga, sabe de uma coisa, vou para lugar nenhum, deixa para lá. Vamos desgastar com Então, isso. é o partido fazer o trabalho que tem que fazer. É o dever de casa. É trazer essas mulheres a participarem da vida do partido. A ministra Rosa Weber, quando estava na presidência do TSE, fez uma indicação que seria, para mim, na minha opinião, seria bastante produtiva e resolveria, talvez, em boa parte essa situação. Era também garantir, pelo menos, 30% da direção dos partidos às mulheres. Porque, no mínimo, teria esses 30% da direção comandando o partido, não sendo comandada. Agora, na última eleição do prefeito aqui, até um grande colega foi candidato a prefeito por Aracaju pelo Partido da Mulher Brasileira. Ele era homem. A direção é de homem. O nome do Partido da Mulher Brasileira. E ele foi. E ele foi. Porque quem dirigiu o partido? Um homem. Não que homem não possa atuar na defesa dos interesses da mulher. Mas, evidentemente, que ela é quem vive o dia a dia. Ela é quem sabe. Agora, doutor Jefferson, veja. Não houve fraude na composição, ou seja, entraram as 30%. Não foi isso? Os partidos colocaram lá as 30%. Agora, a interpretação é pós-período eleitoral, Sim. né? Ou seja, antes eu tinha os 30%, Baritino. Entraram os 30% lá de mulheres. Mas o que está aparecendo é o seguinte, elas entram, mas não tem a luta comprovada, ou seja, eu estou lá na campanha, eu zerei, eu tenho um voto. Mas isso não está definido ainda em lei, então não fica muito subjetiva a interpretação. Como é que você chega a... Tem uma certa subjetividade, mas é simples. É 30% de mulheres, ou do gênero que tenha menor número, mas efetivamente no dia a dia, na prática, são mulheres. Então são mulheres que precisam fazer campanha. Então, se você sabe que ela não vai fazer campanha, ela não pode ser candidata. Se ela quer efetivamente ser candidata, ela vai ser. Trazendo para o caso de Aracaju, o partido, o PSC, ele não teve uma mulher que foi considerada candidatura fraudulenta. Ela não teve 2, teve 3, foram 4. 4 mulheres. Aí você pega uma delas, não tinha quitação eleitoral. 2 outras não eram, olha só, não eram filiadas ao partido.
não tinham filiação ao PSC. E concorreram por ele? Concorreram pelo PSC. Estou dizendo só essas da votação zerada. Uma dessas, em audiência, foi perguntada a ela qual partido você é filiada. Ela, Avante. E ela foi candidata pelo PSC. Tá bom. Você pretendia, assim, onde era sua atuação, onde é que você pretendia pedir voto? Em Nossa Senhora do Socorro. Tá nos autos. O ministro falou isso no julgamento dele, o relator. Ela ia pedir voto em Socorro, sendo que ela foi candidata a vereadora em Aracaju. Então você vê que nunca tiveram um ano de ser efetivamente candidatas. Tem rede social. O que é que tem na rede social? Nada. E pode, por exemplo, o partido começa a acompanhar o processo eleitoral, veja, descobre que está havendo falta de interesse. Pode substituir esse nome? Tem um período para substituir. E o partido deve ir atrás. Eu acompanhei um caso no interior em que o partido acompanhou e não perdeu o mandato, o vereador, exatamente por isso, porque o partido acompanhou. E pode substituir? Atenção, pode, né? Pode, né? Verificou, pode substituir, tem um prazo. Verificou que ela não queria ser candidata. Que ela não estava estimulada a isso. Não, ela já tinha avisado que não ia. Oficiou, foi atrás. Eu ainda tenho minhas ressalvas, mas é decisão a gente discute enquanto pode discutir dentro do processo, mas depois está resolvido, a gente não tem o que discutir, a gente cumpre. Mas o judiciário entendeu que o partido pelo menos foi diligente e tentou fazer com que essa mulher fosse renunciar, que ela apresentasse a informação que realmente não queria ser candidata, né? Mas ela não foi. Então, por esta razão, em o partido tendo diligenciado, foi entendido que não deveria ser considerada fraude à cota de gênero. Ou seja, ele tinha toda essa documentação que comprovava. Isso, né? Exatamente. Não partiu dela, não. Exato. Ele fez a prova, o partido fez a prova. Isso. Então, ao fazer a prova, ok, eu me desincumbi da minha obrigação, que era buscar substituir ou organizar. Mas, infelizmente, ela não foi. Foi assim e o judiciário aceitou. Mas é sempre isso. A gente tem que ter cuidado e respeitar a legislação. Não adianta ficar dizendo, mas eu não sabia, mas eu não fui atrás. Veja, se o partido não sabe dos seus filiados, quem é que vai saber? Tem que ter a obrigação. Eu sou presidente do partido X. Por quê? Não, porque eu acho bonito, vou ficar bacana ser presidente de partido. Você tem suas funções. Você tem seus ônus e seus bônus. Você bota uma chapa não, você bota as suas candidaturas. Não existe mais a chapa. A chapa, né? Tão famosa. Você coloca suas candidaturas do seu partido, você tem essa responsabilidade. Você tem que estar atrás. E, evidentemente, quem é candidato e candidata tem que cobrar dessa pessoa. Elas têm um recurso? Vocês conseguiram comprovar se elas receberam o recurso? Apresentaram lá depois algum recurso, mas... Insignificante? Insignificante, valores estimáveis, recursos estimáveis. Doutor Jefferson, o tempo é muito curto. Eu queria poder explanar mais, mas hoje é um programa especial. Até nós vamos pedir que o doutor Jefferson, que já é cativo aqui do nosso jornal, de toda a rede Xodó de comunicação, mas eu queria que o senhor trouxesse para as considerações finais, qual o principal alerta, doutor Jefferson, assim, porque aquilo que o senhor acabou de falar, a turma já está se organizando, já vem campanha pela frente de 2024, para que não seja pego aí de surpresa. Então, qual o principal fundamento, aquilo que o senhor deixa aí como a luz para quem está ali se projetando politicamente? É exatamente isso. Não achar que tem que se preocupar simplesmente em pedir voto. Nesse momento é se organizar, ter uma estrutura, escolher, né, porque existe a possibilidade ainda de escolher partido, só tem a obrigação de estar afiliado no ano que vem. Então, resolveu qual é o partido, vou conversar com o dirigente do partido, ver se realmente ele quer fazer algo correto, algo sério, para que ninguém seja prejudicado. Não entregue só as suas candidaturas ao presidente. Exato, o partido inclusive é prejudicado. Tem alguma pessoa que não seja... O ideal seria um advogado ou advogada, mas se não, uma pessoa da sua confiança está no dia a dia do partido, conversando de quando em sempre com o presidente, com a presidenta do partido, para acompanhar, saber que vai fazer a campanha, vai pedir voto, vai na casa das pessoas, pedir a confiança das pessoas, vai receber a confiança e depois vai poder exercer o seu mandato tranquilamente. Não vai estar respondendo processo,
Né? Porque a gente tá falando aqui de cota de gênero, mas você pode responder os processos que você pode evitar. Campanha antecipada, né? Agora, doutor Jefferson, o presidente do partido é punido também por essa decisão, porque, repare, só os vereadores foram prejudicados, né? O partido também recebe. A punição é a perda do mandato, é isso? Perda do mandato. Foi só e isso. Para o partido em si, já que houve comprovação de, né? Digamos, houve comprovação de fraude, ele é punido? Inicialmente não teve, nesse caso específico, não teve punição além da perda. Mandato, da votação zerada, zerou a votação de todo partido, que a gente fala só dos dois que foram eleitos, mas teve outros que também tiveram votação e infelizmente também esses outros não se preocuparam em observar essa fraude que estava ocorrendo dentro da sua casa, dentro da própria casa de todos eles. Então essa votação foi zerada e todos os que foram eleitos fraudulentamente perderam os mandatos. Então foi essa, por enquanto, a punição, e as 4 mulheres ficaram inelegíveis por 8 anos, salvo engano. Olha aí. Então tá aí, 13 horas e 27 minutos, né? Tivemos que dar mais celeridade. A gente pôde pegar um pouco aí nas falas pontuais do Dr. Jefferson, agora né? entendi. Há questões muito práticas e regras, é um Saber, jogo. Né, tem quem vai botar agora na chapa. As pessoas precisam ter mais atenção, aquilo que bem frisou o Dr. Jefferson, não deixar para a última hora e não entregar a confiança da sua candidatura a somente o presidente do partido. Isso foi muito importante, porque às vezes as pessoas deixam essa parte burocrática ele tomar conta, mas não é isso. Às vezes também ele acaba cometendo o erro que vai custar no seu mandato. Então, tá aí. E a conscientização, né, Maria? Por que é cota? As mulheres não são maioria? Por que elas mesmas... Eu pilchei essa delas pergunta, esses dias aqui. Porque uma mulher que está precisando de cota precisa se impor. Se ela está ocupando tudo que é de espaço na vida pública, privada, ela precisa chegar no partido por entender que o país também está na mão delas. Elas são a maioria desse país, não são? Concordo. Agora não tem o espaço. Hoje você botar uma candidatura sem você ser, vamos para próxima, vereadora é difícil. Ninguém quer lhe dar espaço, não. São 24, os 24 querem permanecer. Querem continuar. Então não querem deixar você Dá entrar. Espaço a ela, né? Muito menos entrar uma mulher para dirigir, isso. Um homem dirigir um partido. Então ninguém quer dar espaço. Então tem que ir atrás e tem que colocar. Aqui no Brasil, aí só desculpa utilizar um tempinho, a gente tem essa cota para candidatura. Em boa parte dos países do mundo, a gente tem cota de presença no parlamento. E não está longe da gente. Está aqui, na Argentina. Aqui é praticamente igual, está no México. Está em partidos, inclusive, do Oriente Médio. São muitos países, são muitos países em que tem cota de participação, não simplesmente cota de gênero. E é isso até uma evolução que é buscado. Eu, por exemplo, de vez em quando eu faço algumas lives e eu fiz com a colega Maíra Réquia, lá de São Paulo, que ela é da OAB de São Paulo, ela participa de grandes ações, inclusive da deputada de São Paulo, Isa Pena, que foi assediada no parlamento. Certo. Ela é quem advoga para a Isa, isso é só um dos exemplos. E a busca dela, e acho que é uma busca de quem tem uma ideia um pouco mais progressista, é exatamente que as vagas sejam destinadas às mulheres. Metade homem, metade mulher. Mas isso a gente vai evoluindo. Né? Vamos pelo menos obedecer a regra da cota de gênero. É isso aí. 13 horas e 29 minutos, vamos a um pequeno intervalo. Fica atento, viu, Baratinho? Fica atento, nas próximas eleições não pode vacilar, hein?